Existe um mito gigante de que voar em jatinho particular garante anonimato total, sabe? As pessoas imaginam que é algo super secreto, né? Pois é. Mas a verdade é que um jato executivo é, na prática, um outdoor voador. Um outdoor de 30 toneladas. Exatamente. 30 toneladas transmitindo quem é o dono, os passageiros, as coordenadas exatas para um monte de bancos de dados governamentais a cada segundo. E é justamente essa montanha de dados públicos que transformou a aviação internacional num livro aberto para o jornalismo investigativo moderno. É por isso que a nossa análise de hoje está tão intrigante. Nós temos em mãos um dossiê fascinante, montado a partir de cruzamentos de dados, tipo reportagens do G1, da Folha de São Paulo, do jornal O Globo. Um trabalho jornalístico bem denso, cruzando os registros da ANAC, planos de voo. Sim. E contratos empresariais gigantescos. Tudo isso para mapear as conexões entre o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, o escritório de advocacia da esposa dele, a Viviane Barsi, e o empresário Daniel Vorcaro. E aqui vale um aviso super importante para quem acompanha a gente. O nosso foco hoje não é tomar partido, tá? Com certeza não. Vamos apenas olhar para a mecânica da coisa. Como esses dados se cruzam e, claro, o que as defesas técnicas colocam sobre a mesa. Perfeito. Então vamos aos fatos concretos. Os radares registraram 8 voos em jatos executivos ali entre maio e outubro de 2025. 8 voos? 8. 7 deles foram operados pela Prime Aviation, que é uma empresa de táxi aéreo devidamente autorizada. Onde o Daniel Vorcaro tem uma participação através de um fundo de investimento, né? Isso. Até aí, beleza. Um serviço de transporte. Mas o 8º voo, esse, ocorreu no dia 7 de agosto e levanta uma questão técnica bem curiosa. Ele foi feito num Falcon 2000 que pertence a uma empresa chamada FSWSP. Esse detalhe da sigla SPE muda muita coisa. Muda, né? Muda porque SPE significa Sociedade de Propósito Específico. É essencialmente uma empresa tipo uma empresa pop-up, criada para administrar um único ativo. Nesse caso, o próprio jato. Entendi. E bilionários adoram usar essa estrutura para proteger a identidade em registros públicos. Exato. E o detalhe mais crítico aqui. Diferente da Prime Aviation, essa SPE não tem autorização da ANAC para atuar como táxi aéreo. E quem aparece como um dos sócios dessa estrutura é o pastor Fabiano Zettel. Espera, vamos ligar os pontos aqui. Porque quando o nome Zettel entra na jogada, o peso da história muda completamente. Ele é cunhado do Daniel Vorcaro, Que era o dono do Banco Master. o próprio, aquele banco que foi liquidado. E o Zettel, inclusive, foi preso pela Polícia Federal nas investigações desse banco. E estaria negociando uma delação premiada, inclusive. Caramba! E aí que o jornal O Globo adiciona a grande peça financeira desse quebra-cabeça. O escritório da Viviane Barsi firmou um contrato de 129 milhões de reais com esse mesmo Banco Master. Um valor astronômico. Sim, válido até a liquidação. Mas tem uma coisa que não faz o menor sentido para mim nessa dinâmica. Diga. Se o Banco Central liquidou o Banco Master, como que um escritório de advocacia sequer justifica, ou pior, recebe um repasse de 129 milhões de uma instituição falida? O dinheiro não deveria ficar congelado? Essa é a grande pergunta de milhões, literalmente, né? E aí que entra a explicação da defesa sobre como essas viagens foram pagas. Como assim? O escritório afirma que não houve nenhum pagamento em dinheiro vivo por esses voos. O que rolou foi um sistema onde os custos das viagens eram abatidos dos honorários advocatícios que o banco já devia a eles. Nossa! Então funciona como um sistema de escambo corporativo de altíssimo luxo. Basicamente. Em vez de assinar um cheque pro táxi aéreo, você troca espaço aéreo e combustível por defesa jurídica. Isso mesmo. A defesa argumenta que a Prime Aviation era só mais um dos vários serviços de táxi aéreo que eles contratavam de forma puramente operacional. Aham. Eles chamam as acusações de meras ilações, dizendo que estar na mesma base aérea não prova nenhum vínculo pessoal com os donos dos aviões. Faz sentido do ponto de vista técnico. E o gabinete do ministro também foi extremamente enfático, né? Muito. Eles classificaram a reportagem inteira como fantasiosa e absolutamente falsa.
Garantiram que o ministro jamais viajou nos aviões do Vorkar ou do Zettel, e que ele sequer conhece o Zettel. O que nos traz para o grande paradoxo de toda essa história. De um lado, a gente tem figuras de extremo poder e capital que buscam naturalmente privacidade máxima. Claro, ninguém quer ser rastreado o tempo todo. Mas do outro lado, a natureza hiperregulada da aviação moderna cria rastros digitais que são impossíveis de apagar. A discussão não é só sobre o que é legal ou não nesses contratos privados gigantescos. É sobre a percepção pública, né? Como esse cruzamento de dados afeta a imagem dessas relações de poder aos olhos de quem está de fora. Exatamente. A linha tênue entre o legal e o que parece ser um conflito de interesses. E isso me faz pensar em algo ainda mais maluco para o futuro. Com esse lance de rastreamento de voos se tornando código aberto, Sim, qualquer um entra num site e vê a rota em tempo real hoje em dia. Formas de transporte menos rastreáveis, só para conseguir fazer esse networking longe dos holofotes digitais. é uma excelente reflexão. A privacidade total está virando um luxo impossível de comprar, até mesmo para os bilionários. Fica essa provocação para quem nos ouviu hoje refletir. Muito assunto para pensar. A gente se vê na próxima análise.